Então, o que acontece? Nós temos aqui vários pontos que estão envolvidos com alterações dessas pacientes e vale observar que a síndrome metabólica pode envolver várias alterações, tanto numa resistência à ação insulina, aquela paciente que apresenta um aumento da gordura corporal, então especialmente um aumento da gordura visceral. Então, esses pontos eles são muito importantes porque essa paciente tem uma chance maior de uma resistência à ação insulina, uma chance maior de uma glicemia alterada, uma chance maior de uma glicada mais elevada. E além disso, não é só uma questão que é na gordura corporal, mas o quanto que isso leva a prejuízos, tanto no fígado, maior chance de esteatose hepática, por conta desse excesso realmente de superávit calórico, de obesidade. É comum que exista um acúmulo de gordura em lugares ectópicos. Então, no caso, você vai encontrar uma chance muito grande dessa paciente ter um aumento na circunferência da cintura, que é um marcador importante para a gente, assim como uma elevação em triacilglicerol, uma elevação em LDL. E é por conta desses pontos que cada paciente pode ter uma das alterações. Então, algumas podem ter uma glicemia mais alterada e também um aumento em triacilglicerol. Algumas podem ter um aumento na circunferência da cintura e também uma esteatose hepática. Então, síndrome metabólica são vários pontos envolvidos, como vocês podem observar, que levam a chances maiores de mortalidade, de morbidade. E quando elas são combinadas, elas são muito piores. Então, quando eu falo assim, um paciente que tem, por exemplo, só, entre aspas, só uma glicemia alterada, tudo bem, é ruim, mas é ainda pior quando ela tem uma glicemia alterada, uma esteatose hepática, um triacilglicerol elevado. E quando tudo isso é muito mais combinado, a chance de infarto, de AVC, de mortalidade, de morbidade é muito maior. Então, por isso que criou-se essa denominação, síndrome metabólica. É basicamente como se fosse assim um padrão para que você tenha uma atenção maior. Então, basicamente essa é a verdade. Quando você fala sobre síndrome metabólica, é para a gente ter mais atenção com esse paciente, que não é só um marcador alterado, mas na verdade são vários marcadores que estão alterados, que aumentam, que potencializam prejuízos para esse paciente. Então, é bom para a gente ter um alerta e para o paciente também ficar um pouco mais atento. Puxa, olha, paciente, você não tem só uma glicemia alterada, você não tem só um LDL elevado, você tem vários marcadores que geram realmente uma síndrome, que juntas ocasionam prejuízos maiores. Então, por conta disso, você tem esses padrões, vale observar que existe, vou até te mostrar um pouquinho antes, ó. Essa tabela traz para a gente vários tipos de guidelines, diretrizes, sociedades que mostram para a gente tipos diferentes de classificação da síndrome metabólica. Isso por quê? É natural que cada país, que cada sociedade tenha a sua vontade, tenha o seu jeitinho, tenha a sua pesquisa científica. Então, por conta disso, você vai encontrar algumas diferenças pontuais na classificação e no diagnóstico. Então, por exemplo, aqui, ó, OMS, nós temos hiperinsulinemia, um aumento dessa intolerância à glicose ou um diabetes tipo 2, IMC alterado, a razão cintura-quadril também elevada, assim como obesidade abdominal, elevação de triacilglicerol e também tratamento já para pressão arterial elevada. Já na IDF, que é a Sociedade Internacional de Diabetes, traz para a gente outros pontos. Está vendo que é bem semelhante? Lá, o ponto inicial é a circunferência da cintura. Mas também tem triacilglicerol, HDL, pressão arterial, glicemia e circunferência da cintura desses indivíduos. Então, na verdade, são bem semelhantes. O que vai mudar são pequenos detalhes de padrões, de quantidades, mas basicamente, esses pontos para a gente são importantes. Repara então que, claro, o IMC para a gente, ele é um fator que nem sempre é o melhor, obviamente. Você vai encontrar pessoas com massa muscular mais desenvolvida que têm IMC de sobrepeso, então também tenha cautela em relação a isso. Saibam avaliar a porcentagem de gordura corporal, a circunferência da cintura e outros parâmetros de elevação de alguns marcadores bioquímicos. Mas resumindo, então você vai encontrar um paciente que tem gordura visceral, que tem mais gordura corporal total, que tem aumento da circunferência da cintura e algumas desregulações metabólicas. E é por conta disso que você vai, então, apresentar um foco principal que normalmente é a obesidade. Mas eu quero que vocês saibam que a obesidade ela não é só força, foco e fé, que não é simplesmente pensar em emagrecimento.
Nós temos vários pontos aqui, ó, que são atrelados a isso. Então, por exemplo, ó, alto consumo alimentar. Tá, mas a pessoa, ela come demais por quê? Será que é uma questão cultural, uma questão social? Será que é tão simples assim? Será que é uma falta de conhecimento? Eu lembro de mim lá na graduação, que eu comprava aquelas bolachinhas Clube Social, integral, e eu achava que eu estava abafando. Belvita, eu achava que era integral, que tinha cereal, mas na verdade não era, né? Quantas pessoas que não se enganam aqui nas redes sociais por conteúdos inadequados? Quando eu falo por pressão, de repente na família todo mundo come daquele jeito e puxa, a pessoa ela acaba se alimentando daquilo também porque não tem talvez uma opção. Ou de repente é uma compulsão alimentar real que a paciente tem, que é um diagnóstico clínico inclusive. Será que ela tem uma fome mais exacerbada por algum motivo? Será que é uma falta de fibra, de proteína, ou uma questão genética envolvida com tal? Será que é uma questão emocional? Quem é que nunca descompensou na comida? Por uma felicidade ou por uma frustração? Ou, de repente, aquela pessoa que fica beliscando, né, ao longo do dia sem perceber. Ou até mesmo uma falta de sono que leva a prejuízos durante o dia que a pessoa come mais. Ou será que é uma alteração em metabolismo e gasto energético? Será que é uma pessoa com uma idade mais avançada? Se eu pensar mulheres e homens, tem diferenças também numa questão de gasto calórico. Se eu pensar em genética e epigenética, numa questão de metabolização, de calorias que as pessoas consomem, mas o quanto que ela vai aumentar a gordura para tal, também tem alteração genética. Se eu te falar em alteração hormonal, em termogênese, o quanto que a pessoa tem mais adiposo marrom ou menos, o quanto que a pessoa tem mais sarcopenia ou não, tem mais massa muscular ou não, ou até mesmo a questão da microbiota intestinal. Então, todos os pontos aqui vão levar a vários tipos de alterações em metabolismo. Então, não é simplesmente pensar em comer talvez sempre muito menos ou muito mais, o quanto que isso, claro que é importante o déficit calórico, sim, mas nós temos outros fatores que podem prejudicar mais ou menos uma pessoa. Além disso, atividade física e exercício físico pode ser simples para a gente que faz, mas para quem não faz pode ser não tão simples assim. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que têm vergonha de ir para a academia, por conta do peso, por conta da composição corporal, por N fatores, que ficam em casa, de repente, fazendo ali uma atividade mais simples porque elas se sentem desconfortáveis numa academia. Ou porque tem algum tipo de lesão, algum tipo de fadiga mais específica, ou porque trabalham o dia inteiro, realmente não tem tempo. Então, são vários pontos, né? Não é tão simples falar assim, olha, a pessoa ela tem obesidade porque ela quer. Ninguém quer ter obesidade. Né? Não é romantizar, mas é que a gente tem que saber também que não é tão simples para algumas pessoas. Então, por conta disso, eu acredito que o nosso papel como profissional de saúde é ajudar essa pessoa, não é criticá-la e nem criar essa barreira. Semana passada, eu atendi uma paciente que ela falou assim, nada contra esses profissionais, que eles são incríveis, mas ela foi num médico, enfim, um clínico geral, e ele falou assim, olha, então você está muito acima do peso, você tem que perder 20 quilos, você volta aqui daqui 3 meses. Puxa, é muito fácil falar assim, né? Olha, então volta, se vira por aí, volta daqui de 3 meses magra, enfim, não é tão simples assim. Então, acho que a gente tem que ter esse papel de orientar, de ajudar, de acolher. Eu digo na minha área também que sou nutricionista. Eu tenho muito paciente meu que fala, olha, eu estou aqui na sua frente com medo, porque eu já fui em várias outras que me tiraram um monte de alimento. Que foi um caos, que eu não podia comer fruta mais, aveia, sem pensar em aveia, sem pensar em banana, em vários alimentos saudáveis, né? Então, é complicado. Então, acho que a gente tem que ter essa fala, essa cautela com o paciente, porque ele precisa de ajuda e não ser mais um julgando esse paciente, né? Então, eu acho que nas redes sociais, hoje em dia, a gente vê muita essa agressão para alguns pacientes que ficam ali olhando aqueles corpos perfeitos e acabam que acham que é simples, né? Que é fácil, é só tomar um shotzinho, é só tomar uma cápsulazinha, que ele vai ficar magrinho, mas não é bem assim. Então, a questão da obesidade, sobrepeso, ela é muito complexa, é muito difícil, sabe, gente? É muito difícil mesmo.